Boa tarde. Hoje a TV Louca e a Indiartes vai falar de um assunto que há anos nós viemos falando e até um pedido de desculpa. Eu quero pedir desculpa para toda a autoridade que um dia eu critiquei por causa da questão de resíduo, por causa da questão de lixo. A gente acompanha pesquisas, a gente se informa para falar. E não é superficial, até porque eu e o Jamidas temos um trabalho longo com lixo, né? Nós nos conhecemos recolhendo lixo de um mutirão na Praia de Leste, né? Quando eu denunciei determinado problema aqui em Matinhos sobre lixo, eu não tinha ideia de como que está isso a nível global. Nós perdemos a batalha para o lixo. Para que vocês tenham uma ideia, e aí eu quero pedir desculpa a todos os prefeitos e secretários de meio ambiente que eu critiquei, o que está acontecendo em Roma? Roma tinha um sistema de manejo de resíduo de alta eficácia. Era uma indústria, era uma instalação, um parque industrial gigantesco. Aconteceu um incêndio nessa instalação e tudo estava concentrado ali. Sabe o que redundou isso? Roma firmou um convênio com a Holanda, com uma cidade da região metropolitana de Amsterdã, que vai, ao longo de 4 anos, incinerar o excedente de lixo de Roma. Isso representa um transbordo de 1.700 quilômetros pelos campos da Europa, de um comboio de 600 vagões com 900 toneladas, imagine o volume, de lixo por semana. 23, 24, 25 e 26, que é o que eles aventam, que essa indústria, que essas instalações estarão recuperadas ou refeitas, porque a perda foi total. O custo disso aí, 150 milhões de euros. Isso dá quase 750 milhões de reais. Quase R$1 bilhão em 4 anos. É uma situação desesperadora, porque as pesquisas científicas em torno do lixo dizem o seguinte: 91% de tudo que é produzido depois de consumido acaba recebendo a característica de descarte. A reciclagem não suporta mais absorver aquilo que nós consumimos e descartamos. Até porque os dois grandes vilões, o plástico e o isopor, o plástico tem uma vida útil curta na reciclagem. A partir da terceira geração, ele não presta mais para nada. Ele não é aceito no mercado. A tecnologia existente hoje não recicla o plástico de 4ª geração. E por incrível que pareça, nós temos uma matriz certificada aqui em Matinhos para resolver esse problema. Movido a vento, né? E outra coisa a respeito do lixo é que o plástico sufocou o planeta. A reciclagem não é mais suficiente. E isso vem gerando um efeito colateral assim tenebroso, digamos assim, assustador, que é o microplástico. O microplástico não é a garrafa jogada no rio, não é jogada no mar, não é jogada no jardim, não é jogada na beira do bueiro. Aqui em Matinhos, por exemplo, eles têm o costume de pôr as lixeiras domiciliares em cima das grelhas de bueiro. Nos oceanos, o microplástico ele se degrada em partículas quase que atômicas e acaba indo para dentro dos organismos vivos. E a presença do microplástico no ser humano está cada vez mais contundente. Em leite materno, em sangue, em alimentos, enfim. O microplástico é um plástico que você só vê em microscópio muito poderoso e ele está indo para o meio ambiente. Uma pergunta que até agora um cientista não me respondeu é quando você joga o plástico no aterro. É uma solução. Lá no aterro ele se decompõe. No processo de decomposição, ele vai gerar aquele líquido que é tratado em lagoas, as lagoas de chorume. Esse chorume, depois de processado, ele vai para a cadeia hídrica, ele vai para o rio, que nem ali nós temos o aterro ali em Pontal, tinha um aterro ali na Praia de Leste, acaba indo para aquele rio ao lado ali. A pergunta é, esse chorume está contendo microplástico? Porque afinal de contas ele decompôs tudo. Então são coisas assim, o lixo, a solução do lixo é o consumo.
A reciclagem não é mais. Apesar da imensa cadeia de pobreza que se estende a nível planetário, nós produzimos cada vez mais pobres e cada vez mais bilionários. Tem um cara que é dono de um conglomerado de empresas, que a empresa dele vale 500 trilhões de dólares. E ele trabalha com consumo de alta categoria. Com perfume, com grife, com bebida, com comida, com jato, com iate. É o consumo do supérfluo do supérfluo, né? Quer dizer, é 0,01 da população mundial que detém esse poder de consumo. E eles não estão nem aí para as consequências disso. Mesmo nós pobres, que temos um reduzido poder de consumo, acabamos entrando nesse desastre. Além de que não cuidamos daquilo que a reciclagem poderia fazer. E nem tem pesquisa para o que fazer com o plástico que não tem mais reciclagem. Não tem investimento em pesquisa. Aliás, no Brasil, pesquisa virou guerra, né? Porque ficamos um longo período vendo gente contradizer a ciência. Até dizer que a Terra é plana. Chegamos a esse absurdo, né? Não há verba, laboratórios abandonados, pesquisadores trabalhando de graça, falta de produto para laboratório, pipeta quebrada, enfim. A questão do lixo pôs a sociedade humana num limiar arriscadíssimo. Os oceanos estão contaminados, os rios estão contaminados, o lençol freático está contaminado, a cadeia de produção alimentar está contaminado, os animais estão contaminados e o ser humano está se auto-ingerindo plástico com o microplástico, que ele não aparece. Ninguém sabe o que é microplástico. Vamos dar uma dica aí? Você costuma guardar o teu leite na caixa de leite? Você costuma guardar na garrafinha de plástico? Não faça isso porque você vai estar ingerindo plástico. Pegue 1 litro de cachaça ou de vinho, de vidro, arrume rolha e guarde lá na tua geladeira a tua água, o teu leite, o teu suco. Não guarde em plástico, porque você estará produzindo microplástico. Porque os ácidos contidos nesses produtos, nesses alimentos, acabam arrastando uma cadeia de microplástico para dentro dele. Isso foi o Joãozinho Teixeira, lá de São José dos Pinhais, técnico agrícola, que falou isso lá no final da década de 90. Então era isso que a TV Louca, a Indie Artes, queria falar. Já pensou no teu plástico hoje? Há um estado de caos. Porque é tão decantada a reciclagem que nós batíamos e sempre vamos fazer reciclagem. E tem mais uma. O isopor está crescendo de utilização, basta ir nas praias para ver na temporada. Só que ele é o segundo pior tipo de material rígido, de material plástico. É o segundo pior, né? Sabe por que não fazem reciclagem do isopor? Porque não vale a pena. E eles continuam produzindo montanhas de isopor. Aqui eu não consegui reciclar isopor. Doce, é um recado atualizadíssimo. E eu sou o Pedro Guimarães, sápio afetivo, transsocial e homem subjetivo. O mais pobre entre os pobres. Tá bom?